Oi, tudo bem? Meu nome é Petrekov. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal favorito do YouTube. E sejam bem-vindos ao canal de relatos, onde eu conto os melhores relatos e aposto que muitos de vocês sempre gostariam de ver ou ouvir a respeito de histórias cabulosas, seja briga ou traição. E é por isso que eu separei os melhores relatos para contar para vocês. E eu costumo postar vídeos semanalmente aqui durante o horário de meio-dia, para você ver todo santo dia, para você ter um conteúdo extra para assistir durante seu almoço ou janta. Então faça um bom aproveito e lembre de sempre voltar aqui no canal e conferir os novos vídeos. E na descrição tem um e-mail onde vocês podem mandar os seus relatos, os melhores e mais detalhados. Eu vou entrar em contato com você. Além disso, meu outro canal onde eu posto meus vídeos mais bem produzidos e com temas mais sérios vai estar aí embaixo também. Então não se esquece de se inscrever em ambos, viu? E também não se esquece de me seguir nas minhas duas outras redes sociais, como o Instagram e o TikTok, para caso acontecer algo ou ter alguma novidade vindo por aí. Agora chega de falar, pega algo para comer ou beber, fica relaxado e confortável e aproveita mais um vídeo de relato que só tem aqui. Primeira vez. A gente sempre tem uma primeira vez pra tudo na vida, seja a nossa primeira vez dirigindo, beijando alguém, comendo de certa forma. Então sim, todo mundo aqui tem uma primeira vez pra tudo na vida, mas digamos que algumas primeiras vezes, a primeira experiência nunca vai ser sempre a melhor delas. E eu posso falar isso com toda a certeza do mundo, porque eu tive a pior primeira vez da minha vida inteira. Eu nunca mais vou me esquecer dessa porcaria que aconteceu comigo. Então bora lá, bora começar do início. Cara, eu sempre fui um moleque muito virjola, que sempre foi zoado por isso, porque eu sou virgem, mas eu nunca deixei isso muito, sabe, mexer com a minha cabeça, dizer, eu vou ser um fracassado na vida porque eu nunca comi ninguém. Cara, isso nunca entrou na minha mente, mas de tantas pessoas ficarem falando, zoando, uma hora ou outra, isso vai ferrar teu psicológico. Então, ano passado eu fiquei pensando bastante em como perder o cabaço pela primeira vez, como ter um encontro com uma garota e, sabe, já ganhar aquele presentinho logo no primeiro encontro. Então fiquei pensando bastante em quem eu deveria chamar, mas também eu não vou dizer aqui que eu sou cheio de contatos, que eu tenho um monte de garota adicionada aqui querendo me dar, e não, isso é muito pelo contrário, eu não tinha ninguém. E já que eu não tinha ninguém, obviamente eu tinha que procurar alguma garota. Mas é claro que isso não é tão simples, tu não vai chegar numa garota qualquer que tu mal conhece direito e falar, bora fazer aquilo depois e tal, e a gente vai ficar de amasso. Cara, não é assim que a banda toca, pelo amor de Deus. Se você pensa assim, cara, tu é um psicopata. Mas depois de procurar, conversar com várias garotas, cara, eu descobri que, tipo assim, de 90% dos meus contatos que eram mulheres, as 90% das garotas estavam comprometidas. E como eu não era um mete galha do caralho, obviamente eu não vou dar ideia em cima de uma mulher casada, e eu também não quero morrer. Mas até que enfim, depois de procurar tanto entre meus contatos, até que comecei a conversar com uma garota que eu gostava até na época da escola. A gente ficou conversando por horas e horas, e foi se passando semanas, até que passou um mês inteiro, e a gente ainda tava conversando. Mas obviamente que eu não queria só, sabe, fazer aquilo com ela e depois vazar, óbvio que não, isso seria muito escroto da minha parte. Mas como eu tava há muito tempo já sem namorar alguma garota, sem ficar, sabe, eu tava meio carente emocionalmente, eu tava sozinho, eu tava triste, basicamente. E quem sabe que no futuro eu não poderia arranjar um namoro com ela. E eu tava adorando falar com ela, todo dia de manhã a gente conversava por horas e horas e horas. Não importava onde eu tava, sempre quando eu mandava mensagem ela me respondia na hora. E a gente foi conversando bastante até que a gente finalmente decidiu de marcar um encontro, já que ela morava um pouquinho longe da minha casa. E só pra dar uma resumida, a gente já tava conversando com aquele tipo de intimidade sabe, fazer aquela parada. Mas tipo assim, a gente não ia um na casa do outro já fazer aquilo, porque cara, querendo ou não, na minha casa não dava e nem na dela. E sim, pode parecer loucura que eu vou falar agora, mas eu tava pensando em fazer minha primeira vez logo aonde? Logo aonde? No cinema. Lá no escurinho em um filme que ninguém iria ver. E eu já tava todo animado, falando, porra, agora é sim, eu vou ter minha primeira vez, não vou ser mais virgem, eu vou aproveitar bastante. Mas antes da gente ir pro filme, eu ia passar num barzinho com ela pra gente beber um pouco, ver um jogo de futebol que ia passar do nosso time, que era o Flamengo, e aí sim a gente ia pro cinema fazer aquilo. E tudo isso dentro do shopping, é claro. E cara, não vou aqui esconder, mas eu tava muito animado pro meu primeiro encontro depois de anos sem namorar com uma garota. Não que eu tivesse namorado um cara, eu só tô falando isso porque eu realmente não namorava mais ninguém fazia tempo. E aí chegou o grande dia, o dia que eu ia perder o cabaço. Finalmente chegou a data que a gente sairia para o nosso primeiro encontro. E cara, eu tava
tava botando todas as minhas fichas naquele encontro. Na minha cabeça, aquele seria o melhor momento da minha vida. Seria um momento que eu ia marcar minha vida inteira pra sempre, que eu ia conhecer uma garota certa pra formar uma família. Mas aí que tá um probleminha, meus amigos. Quando chegou esse dia, eu não estava preparado fisicamente. Agora, mentalmente eu estava. Só que aí que tá, eu tinha que comprar um perfume novo, eu tinha que comprar camisinha, uma roupa decente, adequada pra aquele momento íntimo. Mas a roupa não seria um grande problema, porque do lado da minha casa já tinha um mini shopping onde vendia bastante roupa. Agora, o problema mesmo era o restante das coisas. Mas que lugar aqui onde eu moro eu poderia comprar tantas coisas em um lugar só? Logo aonde? Na farmácia. Foi lá na farmácia que eu comprei camisinha, um perfume novo importado, da Dalla Fila e umas coisinhas a mais, sabe? O famoso melzinho do amor. E quando eu peguei tudo, comprei, voltei pra casa, eu comecei a me arrumar pra gente ir pro encontro. E só uma coisinha que eu esqueci de mencionar, eu já tinha comprado o ingresso pra mim um dia antes e ela compraria ali na hora. E eu tinha falado que a gente ia assistir o filme durante as 6 horas da tarde, que seria o horário do nosso filme que ninguém iria ver. E eu comprei num lugar certo, eu ainda mostrei pra ela o lugar que eu queria. E convenhamos que aquela garota não tinha prestado atenção em nada que eu tinha falado pra ela sobre as instruções de comprar o ingresso lá do cinema, porque logo logo vocês vão saber o porquê disso. Mas enfim, depois que eu comprei o ingresso, peguei minhas coisas e aí eu fui partindo pro shopping pra encontrar ela lá dentro pra gente poder ir logo pro bar, beber, ver o jogo e depois ir pro cinema. E beleza, depois de dar uns 15 minutinhos até eu chegar no shopping de Uber, eu fiquei lá esperando ela, fiquei rodeando lá pelo shopping, indo nas lojas, até que finalmente ela chegou. Ela com aquele vestidinho coladinho, com aquele bundão dela, peitão, cara, era a mulher mais linda que eu tinha visto na minha vida. E é claro que na minha mente eu tava, até que fim, cara, me dei bem nessa vida, Mas a alegria de pobre dura pouco. Se abraçou, trocou um selinho com o outro e depois a gente foi lá pro bar ficar bebendo. Graças a Deus que não tinha ninguém no bar, porque, cara, quando é dia de jogo do Flamengo, imagina lugar lotado aqui em São Paulo. E por incrível que pareça, não tinha quase ninguém, só tinha eu, ela e mais 4 pessoas ali que estavam bebendo, mas bem lá no canto, bem longe da gente. E mesmo dando tudo certo até ali, dando um clima bacana, legal, eu ainda tava muito nervoso e muito ansioso. Não sei se acontece também com vocês, mas sempre quando alguma coisa dá muito certo pra mim, eu sempre começo a desconfiar e ficar nervoso, ansioso, pensando que alguma coisa de ruim vai acontecer logo em seguida. Mas obviamente eu não ia perder a calma ali. Porra, eu tava literalmente com uma mulher que poderia ser realmente pra minha vida inteira. Eu não iria estragar aquele momento. Eu e ela, a gente ficou bebendo até o final do jogo e a gente falou que a gente ia pro cinema quando desse o horário, mas que era pra ela me esperar lá dentro do cinema, porque eu ia comprar algumas coisinhas na Americanas e ia levar pra gente comer enquanto assistia o filme, sabe, fazia aquilo. Mas obviamente eu teria que fazer uma grande merda. E qual foi essa grande merda que vocês estão me perguntando? Eu obviamente bebi pra um caralho. Irmão, eu bebi muito. E não era pra eu ter bebido tanto assim. Eu acabei perdendo a linha, eu bebi mais que um camelo ali naquele bar. Eu bebi muita cerveja. Ela mal bebeu comigo direito, sabe? Ela só tava me acompanhando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas eu tentei me recompor, fui lá na Americanas, comprei as coisas e eu fui lá caminhando pro cinema. Eu tava todo animado, falando, porra, agora sim, finalmente vou conseguir o que eu queria. E quando eu dei o ingresso pra guardiã anotar, eu perguntei pra ela se ela tinha visto a garota que eu tava. E ela falou que sim e que ela já tinha entrado. Mas aí que tá, quando eu entrei dentro da sala do cinema pra eu ver o filme com ela não tava lá dentro. Então eu pensei, ela deve ter ido no banheiro, ou ela teve que passar em alguma lojinha antes de vir pra cá, talvez ela foi comprar alguma coisa pra gente usar, sei lá, vai saber, né? Mas cara, eu tava muito, mas muito bêbado. Vocês não estão ligados. Sabe quando tu tá bêbado que tu mal consegue ficar de pé direito? Cara, eu tava me esforçando ao máximo ficar de pé. E obviamente tentar esconder isso das pessoas que passavam por mim. Mas parece que só foi eu me sentar na cadeira do cinema que toda a bebida que eu bebi foi pra minha cabeça. Mas foi aí que começou o filme e pra minha surpresa, alguém tinha entrado lá dentro e tinha me sentado do meu lado. E na minha cabeça eu tava pensando, tá, ela tinha chegado aqui, ela já tá sentada do meu lado, eu vou começar tipo assim a ver o filme com ela, a dar uns abraços, uns carinhos, sabe? Aquele carinho mais lá embaixo. Só que aí, cara, eu tava tão noiado, eu tava tão bêbado que eu não tava conseguindo nem sequer olhar pra ela direito, porque tava muito escuro. E eu não sei se foi por conta da bebedeira que eu bebi muito, porque eu não tava conseguindo enxergar quase nada na minha frente, nem sequer o filme direito, tava tudo embaçado. Mas aí ela começou a passar a mão
levando a minha perna, eu só fui sentindo, depois ela foi começando a baixar o zíper da minha calça, agora sim ia começar a minha diversão. E pra poupar vocês da baixaria, assim, ela começou a fazer aquilo com a boca e tal, porra, aquilo ali foi muito prazeroso, e foi aquilo ali durante o restante do filme, cara, eu não tava nem ligando mais pro filme, eu só tava olhando pra cima, de olho fechado e aproveitando, até que finalmente chegou no final do filme, e aí que as luzes acenderam, era o negão me mamando. Todo aquele tempo sentindo prazer, achando que era aquela garota que eu tava pegando, que eu ia me casar, ter uma família, pra no final não ser ela e ser a porra de um negão enorme me mamando. Cara, eu fiquei com tanto nojo naquela hora que eu vomitei no lado, lá da escada, e ele foi embora dali, porque eu acho que ele ficou com medo, porque eu acho que ele sabia no final das contas que eu tava bêbado e não tava nem sequer, sabe, com consciência própria, só tava aceitando. E cara, depois daquilo eu fiquei com tanto nojo de mim, mas aí eu recobrei um pouco a consciência, me levantei dali, eu fui embora, fui tentar me limpar. E sabe com quem eu me encontrei lá no final do corredor do cinema? Adivinha quem? Justamente a garota com que eu tava. Só que antes de falar com ela, foi obviamente me limpar um pouco e depois que eu saí do banheiro fui contar toda a verdade que tinha acontecido. E ela falou que eu era um cara nojento, vagabundo, filha da puta, me chegou pra caralho dizendo que eu só queria ficar com ela só pra sexo, mas não era verdade, eu realmente estava gostando muito dela. Mas ela não acreditou, ficou mais puta ainda comigo, falou que aquele encontro foi péssimo, que nunca mais queria me ver e ia me bloquear de tudo. E foi assim, meus amigos, que eu perdi minha primeira vez, perdi a garota com que eu gostava bastante, acabei ficando bêbado e estraguei meu primeiro encontro que poderia realmente ter mudado minha vida. Então tome cuidado quando você for ter seu primeiro encontro e, por favor, não beba! Bem galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do seu canal favorito do YouTube. Novamente eu vou me despedir, mas como sempre a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Meu nome é Petrikov e até a próxima.